Fala galera, beleza? Eu sou o Poeta. Não sei se todos me conhecem, acho que não, né? Eu jogo desde a primeira temporada com um grupo de amigos, Brazucas. E tô aqui, na verdade, para passar um pouquinho do que eu aprendi com eles. Num momento em que a gente tem que pensar muito, né? Por quê? Porque os desafios são maiores, principalmente porque a gente não gasta tanto dinheiro com o jogo, né? E pra gente, na verdade, responder a grande pergunta do jogo, né? Como ganhar minhas batalhas? Essa é a grande. Como eu tornar minha equipe mais eficiente ou com maior porcentagem de vitórias no jogo? Para eu responder isso, eu vou ter que falar de quatro aspectos do jogo. O primeiro, eu vou fazer um vídeo específico que é sobre equipamentos. O segundo, a gente vai falar de características de comandante, né, funções de comandante. O terceiro é explicar as formações mais usadas hoje em dia, né, que na verdade cada batalha é composta por quatro comandantes em uma formação, quatro aliados contra quatro inimigos. E falar também sobre a importância das tropas que você deve utilizar na sua formação e o porquê e como cada escolha de tropa faz com que você aumente essa probabilidade de vitória. Então vamos lá. Começando, eu já estou aqui na minha tela com os meus comandantes favoritos. Então a gente vai falar de função de comandantes. Existem três funções de comandantes no jogo. A primeira, muito simples, são os damage dealers, ou os produtores de dano, enfim, se traduzir assim para o inglês bem literal, né? Para o português, mas de forma bem literal. Aí você tem os suportes e você tem os tanques. Bom, as funções de cada um são as seguintes. Se você vê os damage dealers, são bem simples, né? A função dele é dar dano. Então, eles vão ser os caras que vão, os caras ou as minas, enfim, que vão dar o dano maciço e resolver a batalha para vocês. Então a Galadriel, Aragorn Rei, Agzog, o Éomer, são exemplos, né, de produtores de dano. No caso, a Galadriel, ela é dano mágico, né? Dano de foco. É muito interessante isso, porque dano de foco ignora proteção, ignora armadura, né? Então é um detalhe importante da gente saber. Bom, tem também os tanques. Vou dar o exemplo aqui deles. Falguin, vulgo Marvin, viu? Temos aqui também o Frodo e o Sam, que estão no estão aí nessa questão de proteção mesmo. Nós temos também de tanque que a gente pode falar. Bom, vou deixar esses dois para começar. Dois exemplos de tanque. Por que que eles são tanques? Porque eles têm características que deixam ele muito protegido. Então, ó, por exemplo, aqui ó, eu tenho no Falguin 120 de defesa, sem muito equipamento, porque as habilidades dele são todas fortalecidas pela defesa. Então, basicamente, ele se torna um protetor dos seus outros comandantes. Ele vai acabar absorvendo todo o dano que devia ir para os outros.
para ele, né? Bom, e nós temos, além dos tanques, os suportes. O que são os suportes? O suporte basicamente ele vai dar características para os seus aliados lidarem melhor com os problemas. Enfim, por exemplo, vou dar aqui um exemplo do End of the Grey, que eu adoro, basicamente. Ele tem esse skill chamado Conselho Branco, ou White Council, né? O que ele faz? Ele faz com que essa formação aliada, as quatro formações aliadas, recebam muito menos dano no começo do jogo. Então você tá lá dando muito dano e recebendo pouco dano porque o Gandalf tá te protegendo com aquele cajado, com aquela luz, né, e tal. Ele fala, te protejo, pá. Mas assim, uma coisa interessante aqui nesse skill é que ele é modificado pelo foco. Então, esses 18% são multiplicados de acordo com a quantidade de foco que você tem. Então, quanto mais foco, mais defesa. Eu tenho mais ou menos uns 60% de defesa nesse começo. Com 150, 160 de foco, você consegue esse modificador. A função do suporte é dar apoio. Pode ser tanto buff de dano como buff de proteção para os seus aliados. Então ele não é necessariamente um tanque, pode ser tanque também, mas ele não é necessariamente um tanque, mas ele dá esse bônus que faz muita diferença na batalha. Pronto. Queria aproveitar para falar uma menção muito interessante para os que são as duas coisas. Eles têm mais de uma função. Eles são comandantes multitarefas. Vou dar o exemplo aqui da nossa amiga Galadriel, que ela tem um kit muito legal de proteção de tropa, apesar do healing não estar muito forte. Na formação dela e do Tandruil, por exemplo, eles absorvem muito dano. Então, o que acontece? Aqui ela tem um kit de sobrevivência, de suporte. Aqui outro de sobrevivência e suporte dela mesma. Só que aqui no R1 e no R2, ela tem um kit de dano muito forte. Quem quiser dar uma olhada, nós temos uma amiga aqui, não vou citar nós, que tem uma Galadriel muito forte. E a Galadriel dela é tanto tanque ou suporte como dano, porque ela dá dano e ainda aguenta muito hits do inimigo, né? Então é legal ver também, ó, o Gandalf the White tem a mesma coisa. O R3 do Gandalf the White é o White Council, o Conselho Branco, que também dá os 60% de proteção de dano nos 6, 7 primeiros efeitos. E tem dano aqui também, ó. Você pode usar ele como um damage dealer também. Ele é considerado o melhor suporte do jogo, que fique marcado para vocês, que de repente, se vocês gostarem dele, é um ótimo investimento. Bom, eles têm um mago aqui também que dá dano, reduz defesa, então ele trabalha nessas duas frentes. Pensar aqui, bom, isso é importante. Tá aqui, ó. Ele ainda tem esse skill que eu não tenho. E aí, na verdade, você transforma ele 100% num suporte. Daí, aumentando, né, esses skills. Então, por exemplo, aqui ele dá 25% de mais dano nos inimigos
Então todos os seus aliados vão dar esse dano a mais no começo da partida, né? Nas quatro primeiras rodadas, para três formações diferentes. E é isso. Bom, dito isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O Sauron e o Boromir, na opinião de vocês, eles são o quê? Tanques, ou suportes, ou eles são ou dano? E por quê? Aí a gente pode debater junto isso aí, que eu acho bem legal. Bom, dito isso, a gente vai passar para o nosso outro tópico, que é falar um pouquinho de formação, as formações mais utilizadas e como que eu vou querer organizar essa formação. O intuito é ganhar a partida ou ganhar a batalha. Então você tem que pensar em duas coisas aqui: em dano e em sobrevivência. Então você tem que dar dano e sobreviver à batalha. Para isso, normalmente as pessoas usam um estilo que a gente chama 2/2. Então seriam dois ou tanques ou suportes, ou um tanque e um suporte, né? Ou dois tanques ou dois suportes e dois produtores de dano ou dois damage dealers. Mas não é a única formação utilizada. Temos também, aliás, a minha favorita que deu certo quando minha querida amiga me ensinou, é a 1/3, que é meio hardcore, né? Meio perigoso, porque é um tanque ou um suporte e três damage dealers. No meu caso, eu uso Gandalf o Cinzento como protetor, né? Como o grande suporte. E eu uso Aragorn Rei e Elmer como meus damage dealers. É legal entender que para você ganhar de primeira uma batalha, você tem que dar mais de 300k de dano. Eu acho até que mais de 350. Então é um número que a gente deve ter esse objetivo. Eu preciso chegar a 350k de dano com todos os meus comandantes. Como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou chegar nisso, né? É importante saber. Bom, então as formações mais usadas hoje são 2/2, sendo que pode ser dois suportes ou um tanque e um suporte e dois danos, ou 1/3, que seriam um tanque e três danos, ou um suporte e três danos, que é como eu uso. Agora, uma pergunta para vocês. Ah, mas só do meu tanque tá lá, ele vai proteger os meus coleguinhas? Não, não vai. O que que ele precisa? Das tropas corretas para proteção. Então, basicamente, quais tropas eu devo usar para ter essa eficiência, né? Então, eu digo o seguinte: além do defensor, que é a tropa com maior defesa do jogo, enfim, que você pode usar em todos os seus comandantes, que é barata, que é uma tropa que produz rápido, e é a mais eficiente, nesse sentido de ser mais barata, né? Você pode se beneficiar muito de usar no seu tanque uma grande besta, que é aquela besta grande mesmo, né? Aquela fera, né? Que eles chamam. E que ela tem uma habilidade muito importante, a habilidade de provocar o inimigo.
Então, quando ela provoca o inimigo, ela faz com que todo o foco seja nele. E isso faz com que os seus damage dealers sejam protegidos ou não sejam focados. Outra tropa que faz isso é os Trolls, são os Trolls de Mordor mesmo, acho que é Troll da montanha, mas eu não tenho certeza, ou é só Troll. Eles protegem por 3 rodadas, pelas 3 rodadas iniciais, todos os aliados. E tem uma tropa muito legal que é bom vocês conhecerem, que ela tem uma mecânica um pouco diferente, que é que são os protetores do condado. E eles têm uma habilidade de se esconder. A habilidade deles é se esconder dos inimigos nos aliados. Então ele faz com que os outros aliados sejam atacados e eles sejam poupados ou protegidos por esses aliados. Então são tropas muito valiosas que você pode usar e que vão tornar você mais eficiente nas batalhas. Falei dos defensores, dos anões, porque eles são muito baratos e eles são muito fáceis e rápidos de chegar lá. Então, os defensores com certeza é uma tropa que você vai querer ter. Shire Protectors é uma tropa que você deve buscar. E The Great Beast, as grandes bestas, também são ótimas de você ter. Ou os Trolls. Então, basicamente, se você tiver qualquer tropa dessa, já vai facilitar o seu trabalho ou já vai melhorar o seu desempenho. Eu vou ficando por aqui, galera, porque já deu 17 minutos de vídeo. Espero que tenha sido bacana para vocês, quanto foi para mim. Foi muito gostoso de gravar e espero ajudar de alguma forma, né? Tamo juntos. Eu no próximo vídeo eu falo sobre de tropas não, falo sobre equipamentos, que é um tema muito mais profundo e que eu tenho visto uma grande diferença em tropas douradas e tropas roxas. Então, eu queria aprofundar um pouco mais nesse assunto no próximo vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e tamo junto.